Olha, eu sei que você é uma pessoa que tem sonhos e mediante os sonhos que você sonhou, você compartilhou eles com alguém. E ao compartilhar estes sonhos, você esperou que essas pessoas lhe desejassem esperanças que eles concretizariam em sua vida e lhe fortalecessem a acreditar neles. Mas muito pelo contrário, essas pessoas lhe decepcionaram porque disse que era impossível isso acontecer na tua vida. Na Bíblia, tem um homem que conta uma história que teve um sonho que não é diferente de nós, mas que estes sonhos se concretizaram. Fica comigo até o final deste vídeo e vamos aprender algumas lições dos sonhos que José teve. Em Gênesis, no capítulo 37, no versículo, vai nos dizer que os irmãos de José planejou matá-lo, lançá-lo em uma cova e aí veriam o que aconteceria dos seus sonhos que José tinha sonhado e compartilhado com eles. Muitas vezes as pessoas acreditam que Deus pode fazer na vida delas, mas desacreditam que o mesmo Deus que servimos pode fazer na nossa. É olhar demais para nós e esquecermos da grandeza de Deus. É olhar para as nossas pequenez, olhar para as nossas incapacidades e achar que tudo o que estamos planejando ou sonhando é impossível Deus fazer em nossas vidas. Mas ainda bem que servimos o Deus da impossibilidade, e que não precisamos da opinião dos homens ou das pessoas que nos rodeiam para que Deus venha fazer algo em nossas vidas. Quando Deus nos promete, ainda que seja impossível isso acontecer em nossas vidas, Ele garante que a vitória é certa. E se é Ele que está lhe dizendo que irá fazer, pode ficar em paz, porque Ele é especialista em fazer o impossível. Quando os irmãos de José planejam matá-lo, eles não estão apenas planejando tirar a vida dele, mas está planejando destruir os sonhos deles. Pois eles mesmos dizem no versículo em que citei, veremos o que será dos seus sonhos. A maior preocupação dos irmãos de José não é apenas matá-lo, mas que os sonhos dele sejam frustrados. Mas, mediante toda a situação que aconteceu na vida de José, mesmo os irmãos tentando planejá-lo, matá-lo e ainda vender ao Egito, Deus estava no controle de todas as coisas. Precisamos entender isso, que o processo de Deus nos prometer algo, capacitarmos para isso, é um processo às vezes difícil e árduo de traçarmos, mas todas as coisas estão cooperando para o nosso próprio bem. Olhamos para a vida de Davi, há quem diga que Davi foi ungido com 16 anos, mas só se assentou no trono aos 30. Há um processo, há uma preparação para isso. Afinal de contas, Deus está preparado para fazer tudo o que prometeu em nossas vidas. Mas será que nós estamos preparados para receber isso? E às vezes quando recebemos algo que não estamos preparados, ao invés de isso nos trazer algum benefício, pode nos trazer algumas preocupações e medo. E não tenhamos paz para desfrutar daquilo em que Deus está fazendo em nossas vidas. E às vezes é necessário Deus nos levar por alguns caminhos estreitos, alguns caminhos de dores, mas em que isso irá nos capacitar para algo maior no nosso amanhã. Mesmo José sendo levado ao Egito e vendido como escravo, a Bíblia diz no capítulo 39, por no mínimo 4 vezes, que Deus era com José. Precisamos entender que em meio a este caminho de deserto e de dores, Deus não está nos colocando para nos deixar só, mas assim como Deus era na vida de José, Deus será nas nossas vidas. O caminho parece ser turbulento, o caminho parece ser cheio de tempestades e de perigo. Mas se é Deus que está te guiando por este caminho, fique em paz, porque você não está sozinho. Quando eu me refiro em não estar sozinho, parece que nós não estamos rodeados de ninguém ao nosso lado. Mas a pergunta é simples e objetiva. Você pode estar sozinho de pessoas, mas pergunta para Deus se Ele já lhe deixou, em algum momento sequer, você sozinho em alguma situação. Quando Deus está guiando-nos para o propósito dEle em nossas vidas, Ele está nos moldando, nos preparando e nos ensinando que em meio a este deserto, a dependência não será do homem, mas estaremos dependentes de Deus. E assim como Deus era com José, fique em paz, porque Ele será contigo, Ele será conosco. Agora precisamos entender que quando estamos no caminho do cumprimento da promessa em que Deus nos fez, o inimigo de nossas almas não ficará feliz com isso. E assim como aconteceu na vida de José, o inimigo lançou uma proposta para José, quando é então que a mulher de Potifar tenta deitar-se com ele. Olha, diante das propostas do adversário, do inimigo que está sendo lançada diante de você,
Parece que no momento em que estamos, a proposta parece ser melhor. Mas fica com a promessa de Deus. As coisas podem estar difíceis, mas a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida, quando rejeitarmos as propostas do adversário. Devemos ficar muito vigiantes nisso e rejeitar as propostas do adversário. Mas quando nós rejeitamos a proposta do adversário, parece que as coisas vão piorar. Como, por exemplo, na vida de José, ele foi posto por governante de tudo que Potifar possuía. Mas depois que ele recusa a proposta, ele sai da casa de Potifar, onde estava já sendo honrado pelo seu senhor, e é lançado no cárcere. E a mulher de Potifar caluniou José. Agora preste muita atenção nisso, porque diante das pessoas o nome de José estava manchado, porque eles acreditaram na mulher de Potifar e não em José, e tendo certeza José que a sua consciência estava limpa com Deus, ele não se importa com o seu nome manchado diante dos homens. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem estava vendo ele sabe da integridade que ele tem diante de Deus. Às vezes as coisas parecem piorar, mas em tudo quanto José passou, José sempre triunfava. E eu quero lhe dizer uma palavra de Deus para a tua vida. Apesar de que as pessoas desacreditem e caluniem contra você, eles vão ter que ver você sempre triunfar, porque Deus é com você. Para nós concluirmos essa mensagem, eu quero entregar algo da parte de Deus para a tua vida. Apesar de que as coisas difíceis que você tem enfrentado, este momento difícil hoje será um grande testemunho que Deus lhe dará amanhã. Fique em paz. Mediante essas coisas difíceis que enfrentamos, Deus vai fazer você triunfar e a vitória é certa, em nome de Jesus Cristo. Assim como Deus fez na vida de José e a levada de José de Israel até o Egito, fez com que ele se tornasse governador de toda a terra do Egito e futuramente os seus irmãos tiveram que ver que o sonho de José realmente se concluiu. Fique em paz, porque no caminho em que você está traçando, parece estar difícil, mas receba essa palavra. O que é difícil hoje se tornar um grande testemunho amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.